a gente combinou de todo primeiro domingo do mês, de cada mês, trazer uma palavra sobre o Evangelho. Amém? Mas assim, sabe, é tanto assunto que eu tenho estudado, e eu estou com uma novidade aqui da parte de Deus, uma novidade bíblica, e eu não quero esperar até o primeiro domingo do mês, lá para o mês de maio agora, para compartilhar essa novidade com os irmãos. E a igreja quer que eu compartilhe hoje? Amém? Então eu vou pregar sobre o Evangelho de novo, tá bom? E pode preparar teu coração, porque Deus vai falar contigo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Feche os olhos. Nosso Deus eterno, altíssimo, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer, queremos apresentar em tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Pai, opera nessa noite, ó Deus, por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto aqui nos informa concernente à pregação, a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, a transmitir o Evangelho. E normalmente, quando uma pessoa é pregadora, exerce uma função de oratória, nós devemos ter o seguinte cuidado: não é porque a pessoa prega bonito, não é porque a pessoa se expressa bem, gramaticalmente correto, significa que esta pessoa é de Deus. Significa que esta pessoa é um homem de Deus. Um homem de Deus a gente não mede quando ele veste um paletó, quando ele veste uma gravata e quando ele sabe pregar. Mas um homem de Deus a gente conhece convivendo com ele. Um homem de Deus a gente conhece vendo e assistindo o estilo de vida dele. Agora vale ressaltar: homem de Deus é só homem. Olhe para o irmão que está à sua direita e à sua esquerda e fale isto: homem de Deus é só um homem. A palavra do Senhor nos informa em Tiago capítulo 5, 17 em diante, que Elias, de quem Tiago está falando? Elias, leão dos profetas, o pregador que transmitiu uma mensagem de juízo de Deus sobre a nação de Israel. Tiago diz: homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Uma coisa que você tem que aprender, irmão, que homem de Deus é só homem, e mais nada além disso. Nós somos seres humanos como você. Homem de Deus, ele não pode viver uma vida perfeita porque ele é homem. No entanto, queridos irmãos, o que a gente identifica um homem de Deus não é quando ele é irrepreensível como pai, como esposo, como cidadão, porque lá isso acontece. Mas um homem de Deus, a gente consegue identificar quando esta pessoa é quebrantada. Um homem de Deus, ele tem um coração quebrantado. É uma pessoa na qual você nunca vai se sentir próximo a ela inferior, mas você se sente semelhante,
Você se sente acolhido. Você sente que essa pessoa em modo nenhum te rebaixa. Porque isso é coisa de fariseu. Fariseu ama diminuir os outros. E existem indivíduos assim, que eles têm a necessidade de diminuir a outrens para poder se acrescentar em alguma coisa. E isto não é coisa de crente. Não é coisa de homem de Deus. Homem de Deus jamais vai dizer, eu sou o melhor. Homem de Deus que é homem de Deus jamais vai dizer, eu sou o melhor orador, eu sou o melhor pregador. Isto não é coisa de quem realmente serve a Cristo. E uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos, que não é pelo fato da pessoa ser famosa que ela seja mais conhecedora. Repita isto comigo. Não é pelo fato da pessoa ser famosa significa que ela seja mais conhecedora. E não é também pelo fato da pessoa ser famosa significa que ela é mais piedosa. Ser famoso não significa nada. Ser famoso não diferencia ninguém de absolutamente nada. Agora eu quero entrar na mensagem. Todo o nosso olhar tem que ser para Cristo. Todo o nosso olhar deve ser 10 vezes voltado para Jesus. Você deve olhar mais para Jesus do que para os homens. Quantos nesta noite nunca quer ser decepcionado? Levante a sua mão. Olhe para Jesus. Quanto mais você olhar para os homens, mais você vai se decepcionar. Você vai dizer, não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Isto você vai se surpreender porque você colocou fé em homens. Você olhou para homens. É por isso que em toda a sua vida cristã, você tem que olhar 10 vezes para Jesus. O autor aos Hebreus no capítulo 12, versículo de número 2: corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor e aperfeiçoador de nossa fé, Jesus Cristo. Suportou a cruz não por fato de vergonha, mas estar assentado à destra de Deus Pai. Eu quero ir a uma igreja e quero ouvir o Evangelho. Eu não quero ir a uma igreja e ficar ouvindo babuzeira, ficar ouvindo história de carochinha. Eu quero ouvir a mensagem do Evangelho. Eu quero ouvir a pregação do Evangelho. Se uma igreja não me oferece a pregação do Evangelho, mas fica com esse negócio de doutrina de prosperidade, essa igreja não é digna da minha presença. Porque um crente maduro, que de fato conhece as Escrituras Sagradas, conhece o Evangelho, não frequenta esse tipo de lugar. Não participa desse tipo de lugar. Vai para diversos lugares e a doutrina, a mensagem, é sempre uma mensagem desagradável. Porque quem de fato é maduro na fé, jamais vai querer ouvir esse tipo de pregação. Mas o tipo de pregação, o tipo de mensagem que ele quer escutar é sobre a salvação. É sobre o que Cristo fez por nós. É sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, é sobre a sua ascensão e o estilo de vida que Jesus Cristo viveu. Se uma igreja não oferece isso, não é digno que a gente frequente aquele lugar. Agora, por mais que a igreja seja pequena, por mais que a igreja tenha poucos números, não é isso que me atrai à igreja. O que me atrai à igreja não é porque lá tem jovem. O que me atrai à igreja não é porque lá tem uma boa música. O que me atrai à igreja é a verdadeira pregação do Evangelho. Se prega o Evangelho, ali eu estou. Se prega o verdadeiro Evangelho, ali
tem a minha presença. Glória a Deus. Porque esses teólogos, irmãos, da prosperidade, eles nos ocultam as coisas grandiosas, as coisas maravilhosas. Eu quero chamar a tua atenção agora aqui para mim. Preste atenção. Um homem está na prisão, ok? Está preso. E esse homem, daqui a algumas horas, ele será sentenciado à morte, porque ele cometeu crimes. Aí você chega em um determinado compartimento e diz assim para esse homem: ei, psiu. Aí ele olha para você. Você diz assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Para mim? O condenado, o réu. Aí ele se aproxima: que boa notícia é essa? A notícia que eu tenho para te dar é que você ganhou um carro. O condenado: você ganhou um carro. Ele vai olhar assim para você: você está doido? Você está maluco, meu irmão? Ou você chega para ele: a notícia que eu tenho para te dar é que você está curado. Eu pergunto para a igreja: isso faz sentido para essa pessoa? Faz? Absolutamente não. Agora chega para esse condenado e diga: alguém assumiu o teu lugar e pagou o preço por ti. Você não está mais condenado. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Isto é uma boa notícia para este homem. É disto que este homem necessita ouvir. É disto que este homem necessita escutar. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É quando mostramos ao mais miserável pecador que ele tem solução. Porque o Evangelho traz solução ao mais vil pecador. O Evangelho pode trazer ao mais vil pecador um estilo de vida transformado. Eu duvido, irmão, se este homem, ao sair daquela prisão, se ele vai querer se encontrar com a sua família, se ele vai querer sair dali. Pelo contrário, a primeira coisa que ele vai fazer: quem foi esta pessoa que me salvou? Eu quero conhecê-la. Eu quero saber quem foi esta pessoa que entregou a vida dela por mim. Quem é? E se ele conhecer esta pessoa, com certeza ele vai dizer assim: a partir de hoje eu quero ser grato a ti pelo resto da minha vida. É o motivo de você servir a Jesus hoje. Agora eu chego para Marcos e falo assim para Marcos: Marcos, eu vou te dar $1 bilhão. Quem quer $1 bilhão aqui? Levanta a mão. A irmã Sandra não quer. $1 bilhão. Se me der, eu quero. Eu quero na hora. Mas aí o Marcos diz: pastor, eu não quero só $1 bilhão. Eu quero o par de meia suja aí do seu sapato também. Só me dá? Isso vai ser lógico, irmão. $1 bilhão é Jesus. Está representando Cristo. Você já tem Jesus na tua vida. E o que você quer com prosperidade? Você tem Jesus, você já tem tudo. O que você quer com mensagem de autoajuda? O que você quer com doutrina fajuta, com mensagem de bobagem? Negócio de mensagem, autoajuda. Você que está depressivo, você vai vencer. Você já tem Cristo. Você já tem tudo. Quem tem Jesus não precisa mais de nada. Quando você tem Jesus, nem a enfermidade te preocupa.
Quando Jesus está no teu coração, você diz assim: ainda que a minha carne apodreça, pode apodrecer, mas eu já tenho o suficiente, eu tenho Jesus na minha vida. É claro que eu acredito em cura divina. É claro que eu acredito que Deus tem o poder de curar. É claro que eu acredito que Deus pode nos conduzir através da oração e curar a pessoa numa enfermidade no estado mais terminal. Mas, irmãos, o que realmente importa é nós já termos a nossa salvação. Nós temos a Cristo, nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, e isso já basta. Isso é o suficiente. O que é que a gente quer mais além disso? Você já tem o suficiente. Eu tenho Cristo, isto me basta. Eu quero Cristo, eu quero estar na presença de Cristo. Eu quero que os teólogos me falem de Jesus, me fale da sua encarnação, me fale da vida perfeita que Ele teve, me fale sobre a cruz do Calvário. Qual é o problema do pecado? O problema do ser humano é o pecado. Esse é o problema. E o resultado do pecado, sabe qual é? Inferno. O pecado nos leva para o inferno. O pecado vai levar a raça humana para o inferno. Por isso eu quero que você feche os olhos e pense qual é o seu maior desejo. Qual é o seu maior prazer? O que é que você busca? Pense nisso agora, se concentrando na presença de Deus. E pense o seguinte: que um crente que de fato tem um coração regenerado, ele pode ganhar tudo nessa terra, irmão. Ele pode ficar rico, mas isso não vai significar nada para ele. Se esse mesmo crente não ganhar nada nessa vida, se ele não conseguir cursar uma faculdade, se ele não conseguir uma formação acadêmica, se ele não conseguir a casa dos sonhos, mas ele já tem o suficiente. Ele tem Jesus. Ele tem a presença de Deus na sua vida. Ele já tem a presença de Deus no seu coração. E ele diz: não me envergonho do Evangelho. Versículo 16: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Para os judeus, o Evangelho era uma loucura, era blasfêmia, aliás. E para grego, o Evangelho era loucura, mas para Paulo era o poder de Deus. Posso dizer uma coisa para a igreja que vai machucar os irmãos um pouquinho? Você sabia que existe igreja que já tem aquela metodologia? Não, esse negócio de mensagem de cruz. Sabia disso? Negócio de mensagem de cruz, volta de Jesus. Isso aí não chama a atenção do povo, não. Vamos pregar sobre dinheiro. Vamos pregar que Deus vai dar solução para essas pessoas. Agora pensa aqui comigo. Olhe para mim aqui. Eu quero que você me olhe. Você é casado, ok? Para os homens. Certo? Casado. Tu chega para tua esposa, dizer: filha, por que tu casou comigo? Aí ela olha na tua cara, nos teus olhos, e diz assim: rapaz, eu me casei contigo porque eu soube que tu vai ser herdeiro lá da casa da tua mãe. E tu tem um bom carro também. Não dá nojo?
Dá nojo ou não dá, irmão? Uma pessoa chegar para dizer na sua cara, sua companheira, me casei contigo porque tu vai dividir os teus bens comigo. Vai dar nojo ou não vai? Aí você se pergunta, como é que Deus se sente? Sabendo que a pessoa está lá na igreja, na finalidade de ser curado. A pessoa está lá na igreja na finalidade que o pastor está pregando, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar... E a pessoa está ali por isso. E Deus às vezes, sabe o que Deus faz? Eu vou dar uma casa para esse indivíduo. Eu vou abençoar a vida desse indivíduo. Eu vou prosperar. E sabe o que essa pessoa faz? Tchau. Bye. É por isso que tem muito pastor que fica chorando pelos cantos. Meu Deus, o que está de errado? Não pregou o evangelho. Eu acho bom. Orou, pagou o preço pela ovelha. Chorou pela ovelha. A ovelha tinha um negocinho para receber. Ou recebeu. E tchau, querido. Tchau. Bye, adeus. Aí depois esse pastor vai lá na rede social. Oh, meu Deus. Vai voltar chorando. Vai voltar chorando. Prega a palavra, meu irmão. Quem pode dar glória a Deus? Prega a palavra. Não está gostando, está doendo, a porta da casa é a serventia, pode ir embora, mas eu vou continuar pregando a palavra. Quem de fato quer Deus, vai querer ouvir a verdade, vai querer ouvir a palavra, e vai dizer, para onde iremos nós, se só aqui tem palavra de vida eterna? Amém, irmão? O caso é sério. Aí um cidadão desse está dentro da igreja, ainda vai barganhar a Deus, ou tu me usa, ou tu me abençoa, ou eu não te sirvo mais. Ou tu me abençoa, ou eu largo tudo. Aí Deus olha lá de cima e diz assim, quem és tu, caco? Não passas de caco. Quem és tu para questionares o teu Criador? Deus não está sujeito a nossos caprichos. Ele faz o que Ele quer, irmão. Ele é Deus, Ele é Senhor, e a nossa função é calar a nossa boca e dizer amém. Seja feita a tua vontade. Essa é a posição de servo. E para Paulo o evangelho era poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Poder de Deus. E a gente encontra muitos lugares aonde não se prega mais o evangelho. E a minha pergunta para vocês é essa: por que não pregam mais o evangelho? Por que pregam prosperidade? Resposta: porque não querem Cristo. Não querem Jesus. E sabe por que essas pessoas dão ibope a esse tipo de pregador? Porque também não querem Jesus. São carnais. Os pregadores são carnais e as pessoas também são carnais. Porque se você, irmã Maiara, começar a pregar a doutrina bíblica, começar a discipular, começar a pregar o evangelho, começar a pregar sobre santidade, o povo vai embora. E é por isso que muitos pregadores, rapaz, eu vou ter que mudar o estilo, porque eu tenho que sustentar minha família. Mas é verdade. Eu tenho que comprar leite para os meus filhos. Eu tenho que vestir minha esposa. Isso não está dando dinheiro, isso não está dando certo. Vamos mudar o estilo, vamos mudar a mensagem.
Quer comprar leite para tua esposa? Vai trabalhar, meu irmão. Teve um tempo que estava difícil na minha vida. Leite para tua esposa não, leite para teus filhos. Teve um tempo que estava difícil na minha vida, eu fui para a rua vender remédio. Tu lembras disso, irmã Raimunda? Mas não mudei o estilo da mensagem da igreja. Continuei pregando o evangelho, continuei pregando a mensagem do evangelho. Porque eu posso cometer erros em alguns princípios meus, mas erro bíblico eu não cometo não, irmão. Eu não me atrevo, porque a Bíblia é perfeita. A palavra de Deus, ela é suficiente. E Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho. Está com medo de desagradar as pessoas, de ofender as pessoas? O sinal certo de insegurança pessoal é o desejo de que todos gostem de você. Não vou falar isso aqui não, porque as pessoas não vão gostar de mim. Quem tem que gostar de ti é de Jesus, irmão. Quem tem que gostar de ti é Deus. E Deus, quando gosta de ti, quando Ele vai com a tua cara, ninguém te resiste nessa terra. Deus, quando aponta o dedo lá para você, Ele dá aquele sorrisão e diz assim, aquele ali é meu servo, aquela ali é minha serva. E quem mexe contigo, mexe com Deus, porque tu é menino dos olhos do Senhor. Está escrito na sua palavra. Um cristão maduro, ele não deseja essas coisas não, irmão. Um cristão maduro não suporta isso. Você chega numa igreja como essa, quando você começa a dizer, meu Deus, que mensagem é essa? Não estou gostando dessa mensagem não. Vou embora daqui. Tem um irmão aqui que está no nosso meio, ele sempre relata isso, que ele foi em várias igrejas, e a mesma pregação. Aí ele foi a uma igreja como a nossa, e ouviu a mensagem do evangelho. Nesse tempo estava ele e a namorada. Ele disse, é aqui que vamos ficar. Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu a mensagem. Assim como tem gente carnal procurando doutrina de prosperidade, tem gente séria. Escuta o que eu vou dizer para a igreja aqui, escuta o que Deus vai fazer nesse lugar. Tem gente séria, ferida, machucada, decepcionada, lesada. Quando chegar aqui e a gente continuar pregando a verdade, essas pessoas vão se identificar conosco. Eu até arrepiei agora. E vão dizer, é aqui que eu vou ficar, porque aqui eu tenho um alimento. Porque você pode ter certeza, essas igrejas lotam, mas lesionam muitas pessoas. Porque lá tem campanha do dinheiro, tem campanha disso e campanha daquilo. E depois a pessoa se decepciona. A primeira coisa que ela fala, vou sair desse lugar. E ela começa a caminhar, ela começa a vaguear. E quando ela chega no lugar onde se prega a verdade, ela diz, vou ficar ali. E permanece. E não sai mais. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quem pode exaltar a Deus? Bate no ombro do teu irmão e diz assim, seja paciente, irmão, que o tempo de Deus nesse lugar ainda vai chegar. E já está chegando. O tempo de Deus nesse lugar vai chegar. E está chegando. Profetiza essa palavra da parte de Deus na vida deste irmão. Eu quero dizer, irmãos, que a única coisa que pode destruir o pecado é o Evangelho, sabia disso? A pregação do Evangelho no poder de Cristo destrói o pecado.
Porque quando o evangelho é pregado, o Espírito de Deus vem e regenera o coração da pessoa. Você chega numa igreja, aí está sendo feito o apelo. Aí já tem um irmão, pressão psicológica, no lado lá do ouvinte. Bora aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Vamos lá? Aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Aí está todo mundo de olho assim. Aí eu vou. Eu vou porque senão eu vou me metralhar aqui dentro. Aí ele chega lá na frente. E o pastor diz: tu quer aceitar Jesus? Aí ele faz aquela oração dentro da cabeça: Jesus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu venho aqui. Aí ele balança a cabeça. Não volta mais. Agora, quando é o Espírito de Deus que trabalha no coração da pessoa, a pessoa já vem de casa chorando. Ela senta aí no banco chorando. Aí o pregador prega aquela mensagem. Aí a vaidade às vezes até fala alto no coração do pregador: olha aí, tua mensagem está fazendo efeito. É o Espírito. É o Espírito Santo que está convencendo a pessoa. Aí a pessoa vem. Uma vez eu estava pregando e nesse dia eu resolvi fazer um apelo. Eu disse assim: quem quer aceitar Jesus? Aí a menina levanta as duas mãos e diz: eu! Desse jeito. E veio para a presença de Deus. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Por quê? Porque estava pregando o Evangelho. Porque o Evangelho, quando ele é pregado, o pecado perde o domínio. Mas existe um problema, irmãos. Embora nós estejamos libertos do pecado, mas a gente ainda está lutando contra o pecado. O pecado ainda faz parte de você. O pecado é algo que ainda faz parte de nós. E aqui acolá tu vai perder o controle no teu temperamento, porque você tem uma natureza pecaminosa. No entanto, o que devemos fazer? A solução é preciso a gente estudar o Evangelho, nos apegar mais ao Evangelho, porque nos apegando mais ao Evangelho, nós vamos conhecer mais a Cristo, e conhecendo mais a Cristo, mais liberto do pecado nos tornamos. Aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que eu já estou encerrando. Onde nos diz que evidentemente grande é o ministério da piedade. Versículo 16, 1 Timóteo. Tem celular? Já achou? Leia. 1 Timóteo 3,16. Bora. Tem vergonha? Tu é uma benção. Fala como que é, agora tem vergonha. Lê para ele, Maiara. É, né? Sério. Evidentemente grande é o mistério da piedade. A piedade é um mistério. Agora, toda vez que o ser humano escuta essa palavra, mistério, fica uma interrogação. Mistério por quê? Que mistério é esse? Eu quero saber. Eu digo isso porque eu tenho essa centelha. Tudo na Bíblia que é misterioso me chama a atenção. Eu quero investigar por que aquilo nas Escrituras Sagradas. Uma vez eu pesquisei na Bíblia por que no céu não existe mar. Por que no céu não tem mar? Que é isso? É tão graça um lugar sem praia. Aí comecei a estudar. Aí fui verificar
que mar representa agitação, no céu não vai ter agitação. Mar representa turbulência, no céu não vai ter turbulência. Então é nesse sentido. Então quando a Bíblia diz que grande, evidentemente, é o mistério da piedade, o que seria? O primeiro mistério que permeia é como Deus nos perdoou. Sendo Ele justo, sendo Ele santo, a gente não mereceu perdão. Isso não se explica, irmão. Por que que Deus te ama? Você não sabe explicar. Ninguém vai saber explicar isso. É um mistério. Porque que Deus nos ama. E te ama intensamente. Ele te ama de forma ágape. Ninguém te ama como Deus. Não é exagerado um pregador usar hipérbole para descrever o amor de Deus. É desse jeito mesmo. Ninguém sabe explicar porque Deus te ama. É um mistério que permanece até entre nós. Então que mistério é esse? Como se chamaria esse mistério? Evangelho. Quando Jesus voltar, a gente vai entender tudo sobre a volta de Jesus. A gente vai compreender tudo. Mas a gente nunca vai entender, até num corpo glorificado, acerca do Evangelho. Porque o mistério da piedade está atrelada a essa mensagem do Evangelho. Então, a mensagem, esse mistério, nos conduz à verdade, nos conduz a uma vida piedosa, nos conduz a mais santificação, a mais justiça. Eu convido você para ficar de pé. Fecha os teus olhos. Quanto mais o Evangelho nos pega, mais piedosos nós ficamos. Jesus não se importa com o que falamos, com o que sai da nossa boca, não é evidência do que realmente fazemos. E aprenda uma coisa, irmão: profetas carnais sempre serão seguidos por pessoas carnais. Mas Jesus é o centro de tudo. Jesus, ele tem que ser proeminente em toda a mensagem. A gente vê que nessas maiores mensagens o homem é que está proeminente. O homem é que está no centro. Há um antropocentrismo dentro das igrejas, de enaltecer o homem, mas é Cristo que deve ser enaltecido. Paulo disse para os Tessalonicenses: eu vos preguei as mesmas coisas. E Paulo também relata aos Tessalonicenses: vocês estão sofrendo. E eles notaram que Paulo havia sido preso em Filipos, em Atos capítulo 16. Agora, por que eles notaram que Paulo havia sido preso em Filipos? Porque os pés de Paulo estavam inchados, devido às algemas. O seu corpo estava cheio de marcas. As suas mãos estavam inchadas. O seu corpo, às vezes ele falava e colocava a mão nas costas, por conta dos açoites, por conta das bufetadas que ele pegou em Filipos. Coloque a sua mão no seu coração. Os pregadores da prosperidade pregam que prosperidade é tudo, mas tudo é Jesus. O que levou esse apóstolo a sofrer desta forma, a pagar esse alto preço, justamente para transmitir a mensagem do Evangelho? E por mais que ele tivesse consequências duras no seu corpo, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu quero orar com você, porque eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que nesse momento agora você vai sentir a presença do Espírito de Deus na tua vida.
Comece a fechar os teus olhos. Deixa o Espírito de Deus te conduzir por meio desta mensagem. Deixa o Espírito Santo de Deus transmitir através de Paulo aqui, que você não deve se envergonhar do Evangelho por absolutamente nada. Eu estou zangado, não vou mais para a igreja. Querido, isto não é o Evangelho, porque quem de fato está servindo a Cristo, ele jamais se deixa enredar por coisas banais nesta vida. Ele quer estar na presença de Deus. Eu não gostei do que o pastor falou, não vou mais para aquele culto, não vou mais para aquela igreja. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Olha o exemplo do apóstolo. Coisa pior, motivos maiores. Ele poderia dizer muito bem: eu não vou mais pregar, eu não vou mais pregar, quase que eu morro, quase que eu perco a minha vida. Teve uma vez que lançaram Paulo de um penhasco e ele sobreviveu. Teve uma vez que deram em Paulo 5 quarentenas. Havia um chicote chamado azorraque, que havia nele pedaços de ossos de carneiro e pedaços de chumbos ponteados, servindo para encravar na carne e arrancar pedaço de carne, dilacerava as costas, e era uma quarentada, era 40 açoites. Algumas pessoas chegavam a desmaiar na 30ª açoitada. Jesus pegou 40 açoitadas, Paulo pegou 5 quarentenas. Então evidentemente o corpo daquele apóstolo era cheio de cicatrizes. Era um homem que tinha sua visão turva, de tanto pegar porrada, de tanto pegar açoitadas, pancadas na sua cabeça. Tudo por causa do Evangelho. E às vezes o crente tem um problemazinho e não quer mais servir a Deus. Tem uma dificuldadezinha, não quer mais servir a Deus. Fica deprimido, fica triste. Avalie a partir de hoje os teus conceitos. E comece a orar dizendo para Deus: Deus me livra da prova. Mas comece a dizer: Deus me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ser mais resistente. Senhor meu Deus, eterno Pai, aqui nós apresentamos as nossas vidas e os nossos corações. E eu te peço que o Senhor fortaleça a fé de cada crente nesta noite. Que ele saia daqui revigorado. Que ele saia deste lugar abastecido pelo poder da Tua presença. E que ele veja, Senhor, que te servir é o maior privilégio que o crente pode ter nesta vida. Ó Deus, estar na Tua casa, estar na Tua presença é a maior bênção que podemos desfrutar em nossas vidas. O meu pedido de oração nesta noite, ó Deus, é que o Senhor abra a mente, abra o intelecto de cada crente nesta noite e vai resplandecendo com a luz do Teu Evangelho. Deus, não deixa nenhum crente que está aqui deixar se enganar pelas artimanhas do diabo, de Satanás, mas vai amadurecendo, Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu não me importo que esta igreja venha crescer espiritualmente, porque eu não estou aqui para competir com ninguém. E não é pelo fato de eu ser pastor desta igreja que eu tenho que ser o mais espiritual, que eu tenho que ser o mais inteligente biblicamente falando. Eu sou, meu Pai, o Teu servo e sirvo esta igreja como ministro. E o meu desejo é que cada pessoa que congrega neste lugar, ó meu Deus, cresça e seja edificado na Tua presença. Ó meu Deus, seja aprimorado pelo poder bendito da Tua presença. Eu não quero ninguém raquítico aqui, Senhor. Eu não quero ninguém aqui, Senhor da glória, deficiente na fé. Senhor, eu quero, ó Deus, uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja que profetize, ó Deus, e que marche pelo poder bendito do Teu Evangelho. Levante a tua mão em nome de Jesus Cristo. Receba a iluminação do Espírito Santo de Deus. Receba desejo para ler as Escrituras. Receba desejo para estudar
estudar a palavra de Deus, receba desejo para orar, receba desejo para buscar mais da presença do Pai, receba do teu coração o poder do Evangelho te alcançando e te enchendo com a graça, te enchendo com a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bata a palma para Jesus. Quero avisar a igreja que terça-feira nós estaremos dando continuidade ao estudo, mensagem série Patriarca Jó, um herói perseverante. Dessa vez a gente vai estudar o confronto de Jó com Zofar. Amém? A gente já viu o confronto dele com Elifaz, Bildade, agora vai ser o confronto dele com Zofar. Nessa terça-feira vai ser forte, irmão. Amém? Estendo as mãos, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e as duas consolações do Santo Espírito estejam com todos os irmãos e todos digam amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e diga: foi bom você ter vindo. No outro domingo, irmão, nós vamos ter um pregador, amém? Vai estar um pregador de fora aqui ministrando a palavra de Deus. Próximo domingo, divulgue, que vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações.